Tá dando sim. Começou. Cara, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui comigo. Uma honra estar entrevistando vocês. Então, eu queria saber como é que tá a sua expectativa primeiro para essa conversa nossa. Falar sobre carreira, sobre músicas. Cara, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade aí, é sempre bom poder falar do projeto, né? Uhum. E quando a gente recebeu esse convite, conversei com os caras da banda a respeito e tudo mais, e ninguém hesitou em momento algum, porque a gente tem esse lançamento recente aí nosso, né, do CD, Uhum. e eu acredito que isso aí vai somar para poder levar um pouco do que é o nosso projeto para a galera. Show. Daqui a pouco a gente vai falar A New Day, que é o nome, né? Isso. Então, mas primeiro, antes de a gente entrar no projeto em si, eu queria conhecer um pouco mais sobre a história da banda de vocês, como é que surgiu, para quem está assistindo a gente também. Como é que foi a Impérios de... A banda mesmo, ela foi formada em 2016 Uhum. e no início não chamava Imperium D, né? Se chamava Her Majesty, que era uma homenagem ao antigo vocalista da banda Queen, né? Ele tem esse Aham, negócio, sim. a Sua Majestade, a Rainha, e ele era muito fãzão de Queen. E a ideia Uhum. inicial era trabalhar mais esse lance de cover, tocaram nos barzinhos e tudo mais, um lance bem para hobby mesmo, diversão, né? Sim. Uhum. Em 2017, a gente começou a seguir por essa vertente do autoral, porque esse mesmo vocalista e eu tínhamos algumas ideias, né, de música e tudo mais, e por mais prazeroso que possa ser ficar tocando cover nos bares, chega uma hora que você sente que você só está reproduzindo coisas de outras pessoas, né, Sim. por boas que sejam, né. Uhum. E aí a gente entrou nessa ideia de fazer esse som autoral. No entanto, quando fomos pesquisar a fundo mesmo, para falar, porra, agora a gente precisa fazer um projeto. Aí a gente descobriu que tem uma banda inglesa com esse nome, né? Her Majesty. Uhum. E Sim. era até de ser esperado, né? Por conta do Queen e a força É que uma ele tem lá. referência enorme, né? Sim. E aí, pô, vamos pensar num nome. Aí foi aquele negócio, 5 caras pensando em nome. Ah, meu, cada um dá uma sugestão aí de uns 2, 3 e aí a gente vê o que fica melhor, né? E Essa é uma aí, curiosidade minha, de como é que surgiu o Impérios e por que D, que D. então, e aí entrou nesse lance. Aí uma das sugestões lá tava Imperium, né? Uhum. Aí, porra, caramba, Império. Aí um gostou, o outro gostou. Aí um falou lá a respeito, falou, Império parece marca de cerveja, né? Pode ser que faça essa associação. E aí ficou esse lance. Aí falou, meu, mas a gente pode fazer um complemento, né? A gente põe Império e mais alguma coisa. E aí ficou pensando, pensando, e na banda, desde o início, assim, todo mundo que tem banda sabe o quão difícil às vezes é você conseguir entrar num consenso, porque quanto mais gente na banda, Verdade. mais É cabeças que nem quando você pensadas. tá, é que nem quando você tá pedindo pizza com os amigos. Demora 10 minutos para decidir. Exatamente. Ah, eu gostei desse, mas eu não gostei. Ah, mas e agora? Vai fazer o quê? Ah, É. mas eu gostei. Não sei. Aí fica nessa, né? Uhum. Aí o vocalista foi lá e falou: pô, a gente diverge em tudo aqui, né? A gente fica divergindo em tudo que tem aqui. Falei, a gente é meio divergente mesmo, né? E aí ele falou de Uhum. brincadeira, podia pôr isso, né? Império Divergente. Aí pensamos, o negócio era meio de brincadeira, né? Em Divergente. Pô, mas fica estranho, né? Você vai botar lá Império Divergente. Mas não, a gente abrevia, põe só o D, né? E contar que tem aquele. Eu não sei se pensaram nisso, mas a questão do primeiro nome ser inglês e o segundo ser em português, talvez, sabe? Exato. Tinha também essa questão. E ele falou, É. meu, se a gente abreviar, pode ser algo que mais para frente a gente venha a explicar, né? Mas Uhum. Império Indi já soa mais algo É. de fora, assim, algo mais plural. E aí Hoje você está ficou. explicando isso. Então, quando a Ah, gente. Tem gente que faz muita assimilação ao estilo Doom, né? Porque muitas sim, das nossas sim. composições remetem a esse tipo de som por referência de Black Label, Black Sabbath. Aí muita gente pergunta, é Imperium Doom, né? Aí lá vai a gente explicar, não, não é disso não, mas até que poderia ser, né? Que a gente não pensou, É. mas E o poderia ser. Império não tem nada a ver com a cerveja, tá, pessoal? Não.
É porque a cerveja, na verdade, é Império, né? E a gente usa o Império no sentido até latim, se eu não me engano. Aquele negócio do Google, você bota no Google, bota lá, não confundir com. Tem que colocar um adendo. Mas aí, como é que vocês começaram na música? Tipo, se uniram? Você falou que era muito divergente, vocês, né? Mas como é que Isso. vocês se uniram no projeto? Na verdade, eu entrei na banda em outubro de 2016, né? Porque o outro guitarrista que tinha, ele saiu, mas os 5 membros originais, 3 deles eram amigos de emprego, né? De trabalho. E a ideia surgiu nisso. Tipo, um era do RH, o outro era da gerente. E daí falou, pô, você toca? Toco. Eu também toco. Você toca o quê? Ah, eu toco isso. E aí foi assim, vamos fazer um som. Né? Curtiu o mesmo estilo? E aí curtia mais ou menos ali, né? Tinha muita referência a princípio, você pegar os vídeos até no YouTube, quando era Hermes ainda, tinha Beatles, Queen, Deep Purple da primeira fase, assim, sabe? Era um negócio bem classic rock mesmo. E aí, quando eu entrei, que aí foi quando as coisas... eu carregava um lado mais Saba, esses lances mais pesados, né? Começou a ficar meio de lado, e a gente começou a partir para essa vertente da música autoral, porque de fato as coisas começaram a ficar um pouco mais pro lado aí do heavy metal, hard rock. E você acha que essa parte do autoral, você falou que ficou muito chato de ficarem repetindo criação que era de outros artistas, né, nesse caso, né? Você acha que isso contribuiu para vocês se profissionalizarem hoje? Vocês fazendo sua marca hoje, no caso? Cara, na verdade, contribuiu, sabe? Mas assim, quando você pega, que nem a princípio era eu e o Thiago, né, que tinha ideias. No começo ficou até um pouco mais ficou um pouco desconexo. Ele tinha canções lá, por exemplo, que remetia a Charlie Brown Jr. E eu tinha músicas lá que ia lá pro Slayer. Aí ficava um negócio assim, como você vai unir no mesmo projeto o Charlie Brown Como e você vai Slayer? colocar isso aqui dentro? Né? Exatamente isso. Não, e aí tinha que entrar num consenso, né? É tanto que você pegar o primeiro EP lá da gente, foi 2019, você vai ver umas 2, 3 músicas ali mais ou menos parecidas, e aí você vê uma outra balada que parece Motley Crue dos anos 80, assim, com tecladão, sintetizador e tudo mais. A gente foi tentando agradar todo mundo, mas de uma forma que ficasse conexo, né? Para não ficar totalmente uma banda que faz de tudo, saca? Sim. E falando nisso, desse primeiro EP, entrando agora um pouco no A New Day, ele marca um novo capítulo na trajetória de vocês, né? Mas como é que você descreveria, por exemplo, a evolução? Você falou um pouco da banda do lançamento do primeiro EP até esse. O que muda com a New Day? Cara, o A New Day, ele foi praticamente uma concretização assim de uma fase bem foi o início de fato foi um encerramento de um ciclo para o início de outro. Por isso até que foi escolhido esse nome, porque assim, quando o antigo vocalista saiu, que foi no fim de 2018, por um tempo eu assumi o vocal, porque eu toco guitarra, né, e faço os backing vocals. No EP aí você vai ver também que tem uma música que eu começo cantando e tem uma outra que eu canto inteira, que é a Look at Me. Sim. Aí, para cumprir a agenda, eu fiz eu peguei, né, os shows e assumi o vocal. E por um tempo ficou assim. Só que eu não queria ser vocalista porque eu não me vejo como um vocalista. Sabe que eu acho que tem esse potencial, mas eu acho que tem que ser um negócio em conjunto, assim. E aí, pegando essa fase, beleza. Em 2019 mesmo a gente achou o Maurício, que é o atual vocalista. Só que aí saiu o outro baixista, que era o Evandro. E em resumo, para não estender muito a conversa, de 2019 até o final de 2022, que foi quando entrou os outros 2 integrantes, que é o Fernando do baixo e o Jefferson na guitarra, foi só entra e sai. Entra um, sai outro, entra um, sai outro. E aí, quando você pensava que estava no caminho, aí ia lá descarregar. Agora vai. Não.
E aí, tipo, eu vejo, assim, muitas bandas, né? Geralmente começa, aí sai um, sai outro, não vou mais fazer isso não, deixa pra lá, ou vou entrar em outra banda. E aí eu e o Kleber, né, que foram os que ficaram da formação passada, a gente falou, não, vamos seguir, a gente tem ideia, tem projeto, né? A gente só precisa achar pessoas que de fato estejam nessa vontade também, né, de fazer acontecer. O Maurício entrou e somou bastante, porque ele é professor de inglês, né? E aí, muito voltado para essa questão da literatura também. Então, na questão das letras, ajudou demais, assim, saca? Então, quando chegou no fim de 2022, que entrou esses dois caras, que a gente viu, pô, esses caras estão para jogo mesmo. E aí entrou em estúdio e começou a trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. A soma de tudo foi o A New Day. E aí, por isso que a gente colocou esse negócio. Uma questão, você falou dessa mudança toda da banda, saída e entrada de integrantes, né? A gente vê que isso acontece muito em várias bandas, né? E ao mesmo tempo tem umas que ficam fixas praticamente a vida toda, como foi o Skank, que acabou agora, o Jota Quest. Nesse caso, o que você acha que ocasiona isso? É mais pelo compromisso das pessoas? Por exemplo, não estou falando negativo, mas você falou que o cara também é professor, o colega de você é professor de inglês também, né? Sim. É muito mais por esse compromisso de vida ou é por se achar ali no grupo? Eu acho que é um pouco das duas coisas, sabe? Eu acho que se você não tiver, de fato, aquilo como uma prioridade para você, o que eu enxergo nos outros, assim, eu não vou colocar 100% dos integrantes e jamais falaria Sim, mal sim. deles aqui. Mas eu digo assim, se você não entende... Não foi uma pergunta negativa, só para Não, deixar não, claro. não, eu não entendi. É porque às vezes você pode correr o risco de colocar de uma Sim. forma e... Uhum. Mas a questão é assim, se você não vê como um projeto profissional, né, que eu acho que essa é a grande questão, como um projeto profissional, se você vê como um hobby remunerado ou algo secundário que você faz simplesmente para extravasar do trabalho, do dia a dia, de coisas que você já vem fazendo, dificilmente vai dar certo, né? Dificilmente vai dar certo. É porque a sua Porque você atenção não está totalmente ali, nesse caso. você tem que estar realmente alinhado com aquilo. Porque não adianta, com algumas exceções, vamos colocar, sei lá, bandas como Megadeth, Black Label Society, que a gente, até o próprio Iron Maiden, você sabe que a banda tem dono, independente de quem entre ou sai, o projeto é de uma pessoa e vai ser daquela forma. Se não for nesses moldes, você tem que achar pessoas que de fato estão engajadas com aquilo para poder seguir junto. E aí Sim. que entra o X da questão. Então, eu acho que sim. Boa parte da questão é ver o estilo, o projeto, ainda mais o rock no Brasil, que a gente sabe que tem um pouco mais de dificuldade que alguns outros estilos, né? Sim. Se você não vê aquilo de forma profissional, a chance de dar errado é quase certa. E a parceria com a Maran Música ajudou vocês nisso? Esse amadurecimento? Cara, com a Maran a gente conheceu através da banda Descaso, né? A gente fez um show junto lá na Zona Sul. E aí é um negócio até que me surpreendeu, porque assim, eu nunca fui muito fã de rock nacional no estilo deles, assim, um lance mais Cazuza, Barão, Paralamas. Sim, sim. Só que sempre que a gente faz os shows, a gente é o tipo de banda que não faz o show e sai correndo, né? A gente faz, vê a cena, quem que tá ali. E a gente parou e assistiu o show. E eu vou te falar, fiquei impressionado com os caras. Eu falei, meu Deus do céu. Porque, tipo assim, a gente estava num lugar ali legal, relativamente pequeno, vamos colocar assim. E, aquele negócio, porra, vocês produzem, mas consomem também, né? Até isso, né? sim, com certeza. E aí os caras fizeram um show que, tipo assim, se você transportasse ele dali pro Lollapalooza, ia ser o mesmo show. Você vê a vontade dos caras de fazer. Eu fiquei abismado assim, eu falei, nossa. Aí trocamos uma ideia, os caras, uma gente fina. Eu falei, porra, e aí? Eu vi aqui o Spotify de vocês, comecei a seguir as redes sociais, tudo mais, vi que lá tem um esquema ali de produção e de marketing. Aí eles foram lá e falaram, a gente está com a Maran, né? Aí, coincidentemente,
eu vi que a Maran trabalha com a Eagle Kill Talent, né? E eu fui no show do Evanescence e ouvi os caras lá também, né? Falei, poxa, o negócio é bom mesmo, né? E aí foi que eu entrei em contato, né? Conversei com os caras, expliquei, mostrei o portfólio e tudo mais. E a gente fechou esse mês agora, né? Assim, Uhum. logo na primeira semana já começou a mostrar e põe rádio e tudo mais, então a gente está bastante otimista Beleza. com esse trampo. Nesse caso, uma outra questão também é o que levou vocês a escolher o gênero do rock, né? Ou foi uma coisa natural de vocês? E a preferência por inglês, pela letra, pelo perfil da banda, né? Desde o nome, as músicas. Foi por um gosto de vocês ou foi mais pela influência cultural do estilo mesmo? Eu também acho que um pouco das duas coisas. Como tem uma referência muito grande nesses estilos aí, como a gente falou, até no doom metal, stoner, o próprio heavy metal, eu sempre fui muito arisco, assim, sempre foi algo que eu nunca achei que combinasse o estilo, o que você ouve com relação a instrumental, sendo Uhum. cantado em português, né? Sim. Me soa desconexo. Talvez seja até algo bobo da minha parte, mas Pode ser algo do ritmo mesmo, né? eu não consigo conectar, porque eu acho que quem está aqui dentro dificilmente ouviria e quem está fora não vai entender nada. Eu só consigo dar um exemplo, que é o Rammstein, né, da Alemanha, que eu acho que é o único assim que canta no estilo nativo em alemão mesmo e conseguiu jogar para fora e faz sucesso nos Estados Uhum. Unidos e tudo mais. Sim. Tirando esse exemplo, eu não conheço nenhum outro. O inglês ele tem essa considerada linguagem negativa em grande parte do mundo, né? Tem isso também. Sim. E aí a ideia é expandir, né? Isso. Então, falando um pouco sobre o processo de composição de vocês, nesse caso, como é que costuma nascer uma música de vocês? Vocês vão muito mais pelo que está em tendência do mercado, né? Porque a gente acaba seguindo muito disso também. Ou vocês tiram inspiração da próprio observar de vocês, da própria visão de mundo de vocês? Como eu te disse, tem as fases aí, né? Em 2019, quando começou, que rendeu o EP, o Dreams Illusions, meio que a gente pegou coisas que já estavam ali assim, Sim. coisas que antes da gente ter a banda já tinha feito, e geralmente por referência, que nem eu escuto muito Black Label assim ao extremo, gosto muito de Ozzy, então você tende a falar, porra, pelo menos eu sou assim, né? Vou fazer um tipo de som assim que eu imaginaria o Ozzy cantando esse som, sabe? E aí ia lá e Sim. surgiu a música. O Thiago era um pouco diferente nesse sentido, né? Ele vinha primeiro com a linha vocal, né? Cantarolava alguma coisa, e na sequência ele botava um instrumental. Depois dessa parte aí, no meio da pandemia, a gente lançou alguns singles, né? Aí já foi um processo um pouco diferente. Que nem o nosso primeiro single foi Save the World, foi de 2020. E ali era claramente, eu acho que praticamente todas as bandas de rock falaram disso, porque estava todo mundo com medo de morrer, todo mundo sem entender o que estava acontecendo. A mensagem era No bem auge, clara, né, no caso. no auge do negócio, sem ensaiar, porque estava em quarentena, sem poder Sim. tocar, sem nada. Aí surgiu. Então, se você pegar lá o clipe, se eu ver a letra, você vai ver que é alusão direta, não tem subliminar nem nada, né? Nessa sequência vieram os outros Sim. singles também, mas tudo já assim, ideias prontas de inspiração do que estava sendo vivido ali no momento. Sim. Essa era até uma pergunta, você acabou adiantando um tópico. Como é que a pandemia afetou a criação de vocês? Vocês montaram estrutura em home studio? Como é que foi esse trabalho nesses 2 anos que a gente teve isolamento? Cara, acho que o que mais pegou referente para a gente foi a questão dos ensaios
e dos shows, não tinha como fazer show em lugar Sim. nenhum, né? Então, 2020, 2021 a gente não fez nenhum show, nenhum. A gente veio voltar a fazer show em Sim. 2022. E em contrapartida também a gente começou a, porra, não vamos deixar de ouvir música, não vamos deixar de pegar referência, não vamos deixar de ter influência. E foi quando começou a surgir as ideias de música, né? Eu tenho uma interface de áudio aqui, às vezes eu ligo lá e começo a tocar, põe uma bateria para tocar lá, e nessa rendeu bastante coisa, porque tem muita música que não saiu no A New Day, que pode ser que venha a sair aí no futuro, e tem muita música também, esboço, introdução, riffs, né, que podem ser utilizados. Então, na parte criativa, não vou colocar que nos ajudou, mas a gente produziu bastante. Isso que eu falava, a pandemia ela foi difícil, né, obviamente, né, mas ao mesmo tempo se tornou um terreno muito criativo, né, muito fértil, né, para criatividade, para produção, ainda mais com demanda por entretenimento maior, certo? Exatamente. E falando de outra música agora, é Rise Your Head, desculpa se eu pronunciei errado. Ela fala muito sobre questões políticas, sociais. Qual mensagem que vocês quiseram transmitir nessa música? E tem que ter um certo cuidado, né? Vocês pensam assim, tipo, quando é um assunto que pode ser muito delicado de abordar, né? Que gera discussão. Como é que vocês colocam isso numa letra? Razorhead foi uma música que a princípio eu comecei a fazer e eu tive que tomar muito cuidado nessa questão para não ser tendencioso, né? Porque assim, principalmente na cena underground, ou você se posiciona ou você não é nada, porque no meio termo os caras te colocam também como isentão, né? Então não adianta você Então, querer. o que você é cobrado para ter um posicionamento sobre algo. Exato. No caso ali, não foi que, tipo, cobraram a gente de alguma coisa, fizemos a letra e pronto, agradamos todo mundo. Muito pelo contrário. Essa letra, ela é bem determinada, né? Se você pegar ela ali, você vai entender. Que é falando, basicamente, dos modelos com pretensões totalitárias na atualidade, né? Porque a gente sempre está acostumado a falar em totalitarismo, a gente lembra o quê? 1945, Segunda Guerra, Guerra Fria, tudo mais, coisas que remetem ao passado, né? Mas a gente deixa de perceber os critérios autoritários que existem hoje, né? E em modelos, vamos colocar, supostamente democráticos, no qual você pode ser autoritário sem ter o peso de uma ditadura nas costas, por exemplo. Verdade. E qual você acha que é o poder da música como ferramenta de conscientização em relação a isso? Eu Gerar acho que é impacto. total. Eu acho que é total. Às vezes eu não. Eu converso bastante, inclusive, isso com os caras da banda. Eu falo, eu não entendo. Às vezes, por exemplo, eu vi um post do Serj Tankian esses dias não, já tem um tempo, do System of a Down. E System of a Down, o nome da banda já é o político, né? É o sistema, a queda do sistema e tudo mais. E aí ele se posicionou, referente, inclusive, deu um pau da porra lá pro lado da banda, né? E aí ele simplesmente respondeu nos comentários, falou, não entendi, eu acho que vocês estão 30 anos sem ouvir, vocês estão ouvindo só instrumental da banda, porque todas as letras, sem exceção da banda, é política, né? Sim. Tem critério político. E aí entrou no negócio, os caras são muito bons, mas fica falando de política, mas a razão de existir da banda são demandas políticas, né? Então, eu acho que a música, sobretudo o rock, se você pegar as letras Black Sabbath, você pegar Iron Man, você pegar War Pigs, Children of the Grave, a não ser que você acha que aquilo é uma metonímia, uma metáfora, mas é muito, muito claro e muito direto nas críticas sociais que eram feitas, né? Então eu acho que tem um pouco de dificuldade nisso, de entender por que a galera não acha que tem que separar uma coisa da outra, enfim. Isso é uma zona cinzenta, né? Lidar com o público é uma coisa difícil, né? Porque às vezes o que você falou, ele curte o som, mas não entende a filosofia da letra, não entende o que quer dizer. É uma coisa difícil lidar com o público. E em relação a isso, como é que tem sido o retorno de vocês em A New Day até agora?
Cara, a gente, no primeiro momento, fez a campanha aqui para dentro, certamente, né? Uhum. E jogamos bastante lá para fora também, né? E Sim. um dia a gente viu os números subindo no Spotify, a gente sempre olha lá no Analytics, né? E porra, tem a demografia, né? Para você ver onde é que tá rolando. E tava tendo não, tá tendo uma aceitação muito grande lá pro lado da Finlândia, Noruega, esses lugares, assim. Uma música em particular, né, do EP, que é a Last Words, que Uhum. curiosamente é uma música que trata sobre suicídio, né? E uma puta aceitação. E aí eu fiquei pensando, né, porque tem alguns exemplos de bandas que, por exemplo, o Angra, né? O Angra foi disco de ouro no Japão e andava de ônibus aqui no Brasil, porque a galera não sabia muito bem. Obviamente não estou colocando no mesmo patamar, mas assim, hoje a internet dá essa possibilidade, né? Que você jogar, você não Sim. depende mais tanto de uma gravadora, de não sei o que você joga, e a galera tem a oportunidade de ouvir. E nesse sentido está sendo bem positivo esse feedback para a gente até agora. Isso que eu ia perguntar sobre essa questão das plataformas musicais. É, como é que foi essa reação de vocês, tipo, para vocês verem que o trabalho de vocês aqui no Brasil estava dando esse movimento lá fora? Como é que isso chegou até você, essa notícia? Cara, eu acho que para todo mundo, assim, né, que você faz, Uhum. você acredita, você tem essa pretensão, mas mesmo assim, quando acontece, fica aquele negócio, caramba, o que está acontecendo? É E às vezes, possível. e Né? tinha uns comentários, né, até no próprio YouTube, você pegar os comentários de algumas músicas lá e você vê de americanos ou europeus, né, Uhum. nessa própria música, na Last Words, tem uns comentários lá, aí você olha assim, você fala, caramba, e então dá aquele choque inicial, mas por outro lado você se sente bem, algo bem gratificante, né? Você fala, poxa, Sim. alguém, né, de outra cultura, de outra região do planeta se sentiu tocado de alguma forma Uhum. pelo que a gente fez aqui. E isso é É, sensacional. é tal. A Last Word, você acabou citando aqui, também é um assunto muito importante, né, que é o suicídio, né? Sim. Fiquei curioso, como é que foi a história dessa música? Foi baseada em alguma coisa, uma história que vocês ouviram, porque estava em alta, aí vocês decidiram falar sobre o assunto para ajudar? Como é que foi isso? Na verdade, a Last Words eu fiz ela em 2021, por lá de março, assim, né? Eu comecei a fazer ela, na verdade, porque foi um processo, né? E essa foi uma das que eu te falei que eu fiz o caminho inverso. Na verdade, eu fiz todo o instrumental, né? Guitarrista tem muito de fazer isso. Né? Eu fiz todo o instrumental e aí depois, poxa, eu vou pensar numa temática aqui. Na verdade, eu não fiz nenhuma pesquisa de mercado, nem nada. Foi fluindo por situações que via. Porque é o seguinte, isso aí é algo particular meu. Eu sou formado em psicologia, né? Certo. E E aí o lance da depressão, acho que não, como todo mundo coloca, a OMS também coloca como sendo o mal do século, Uhum. eu tentei olhar por esse prisma, né, de Sim. uma forma que não desse a entender que fosse uma apologia, porque também tem esse lance que é um assunto bastante delicado, né, mas tentar, tanto que a referência da música é como se a pessoa estivesse escrevendo uma carta, então last words, Uhum. que são as últimas palavras, seriam essas últimas palavras escritas Sim. daquilo que a pessoa está sentindo, né? Cara, Ali, essa música dá para emocionar. então. E aí eu tentei calçar esse sapato, né, com devido distanciamento, mas uma forma de tentar conscientizar também, né? A pessoa Uhum. escuta e ela angustia, porque você fica se imaginando, poxa, você está ali escrevendo uma carta e falando, né, a respeito daquilo que te angustia, daquilo que você queria ter feito e não fez, de todas essas coisas. E aí foi basicamente isso, por conta da formação e também da depressão, ansiedade serem problemas É. bem atuais. Sempre que eu falo também sobre suicídio, qual é o problema, assim, tanto em live como em texto,
eu sempre alerto, né? Se você está passando por algum problema, procura um psicólogo, né? É importante, Com né? certeza. Procurar. E como você tem CRP, né? Você é Aí, Pedro. formado, né? Como você vê a importância dessa música para como profissional, no caso? Você acha que a música pode ajudar pessoas a lidarem com a situação, talvez? É saudável? O que você acha? Cara, ah, eu acho que a música ela tem um poder, vamos colocar assim, em psicologia, psicanálise, a gente chama de catártico, né? Você Uhum, usar aquilo como uma forma de liberação. Então, talvez uhum, a pessoa ouvindo aquilo e entendendo que existem mais pessoas que sentem aquilo que ela sente, que podem, de alguma forma, entender, porque eu acho que o grande problema é a compreensão, né? Que essa é uma uhum. dor. Em psicologia, a gente fala que a questão, que é aquela questão, qual é a maior dor do mundo? A maior dor do mundo é sempre a nossa. Não É, interessa qual seja o motivo. A minha vai ser maior que a sua para mim. Na minha cabeça sempre vai ser maior do sim, que a sua. sempre vai ver por esse lado, vai apontar por esse lado. E aí, quando você pega e vê que tem alguém que se identifica com isso, você se sente representado de alguma forma, você libera um pouco dessa tensão. E aí talvez você consiga pensar melhor a respeito das coisas, ainda mais num assunto tão delicado. Cara, é interessante pra caramba. Isso tudo é interessante pra caramba. E, bom, para finalizarmos, eu sempre costumo encerrar uma pergunta mais reflexiva. Certo? Do que você me falou da sua trajetória, eu não posso perguntar pela banda, né, que não tá todo mundo aqui, né? Certo. Mas, no seu caso, é, como você considera a participação da música na sua vida e o que você estaria fazendo sem ela hoje? Cara, eu não consigo imaginar um cenário. Eu não vou nem. Eu vou além, eu não consigo imaginar um cenário sem arte, não é nem só sem música. Sim. Porque eu sou um cara fissurado, assim, na arte no geral, na música, até em filme. Eu amo filme, sou cinéfilo, assim, e presta atenção até em quem é o dublador de cada filme, quando é dublado, Isso é legal e pra caramba. na trilha sonora do negócio. Às vezes eu pego, até tomando um pouco de cuidado aqui, mas tem esse lance da. Muita gente fala, né? Ah, o artista isso, o artista aquilo. Eu não consigo enxergar um mundo sem o artista. Eu acho que é o que faz com que as coisas fiquem mais leves, com que você Verdade. chore na hora que você precisa chorar, com que você fique triste na hora que você fique triste, ou que você fique alegre quando você escuta aquela música e sua dopamina vai lá no céu e você acha que está voando. Então eles têm esse dom de fazer com que um pedaço deles, que é a representação daquilo que eles criaram, façam com que a gente se sinta melhor ou pior, às vezes, dependendo do caso, mas de qualquer forma é algo extremamente necessário. Eu não consigo imaginar um cenário sem arte no geral. Um exemplo que a gente falou disso aí também foi a pandemia, que sem querer ser repetitivo, mas quantas pessoas recorreram ao streaming, à música, para poder conseguir se levar? Tempo As de ficar em casa. lives, você lembra quantas lives eram feitas? Sim, A live batendo casa de milhão assim, e você vê e você fala, caramba, todo olha mundo ali. já foi o boom da live, né? Pô, eu me arrependo de não ter começado isso aqui na pandemia, pô. Sim, faz toda a diferença, né? Mudou o molde das É, coisas. mas é isso. Fabrício, muito obrigado mais uma vez, espero que você tenha gostado. E para quem conheceu vocês, a história de vocês aqui pela nossa conversa, onde é que vocês estão? Plataformas, redes sociais? Bom, finalizando aqui, eu que agradeço em nome da Imperium D, né? Foi um papo leve, descontraído. Gostei demais. Tenho certeza também que os caras, quando assistirem, vão gostar. Né? Espero que Sim, seu público também goste e que eu possa ter respondido as perguntas da melhor maneira possível. que eu posso ser E, certas também, né? e referente às redes, a gente está em todas: Facebook, né? Imperium D underline band. No Instagram, mesma coisa. YouTube, você coloca lá Imperium D, não esqueçam do D, porque Imperium aparentemente tem mais de 2.000 Imperiums aí, inclusive a cerveja. Cerveja. Não se esqueçam do D, que é o D, né? Uhum. E aí vocês acham a gente também. E se você quiser ouvir também, a New Day, pode ir em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Google Play, Aí. Apple Play e tudo mais. Você vai conseguir ouvir.
Tá. Lembrando que o deles é só o D, tá? As outras letras não é deles também, tá? Sempre eu vou deixar claro, né? Isso aí. Deixa eu parar aqui.